primeiramente, a benção para quem é de Abença, Mutumbá para quem é de Mutumbá, Mucuyu para quem é de Mucuyu, Saravá para quem é de Saravá. Meu nome é Adeildo Pares da Silva, sou conhecido como Ivo de Xambá. Nasci nessa casa no dia 6 de agosto de 1953 e tive toda a minha primeira educação dentro dessa casa religiosa. Casa essa de matriz africana, que eu costumo dizer nas entrevistas que eu vou, quando as pessoas dizem assim, os negros trouxeram para o Brasil a religião afro-brasileira. Eu discordo, eu digo que os negros trouxeram para o Brasil uma espiritualidade cultural e social. Por que eu digo uma espiritualidade cultural e social? Porque foi nos xirês, nas rodas de candomblé, que saiu o samba, que saiu a capoeira, que saiu o maracatu, que saiu o isafoxé, que saiu a ciranda, enfim, que saiu toda a cultura que nós temos nesse país. E também quando eu falo da parte social, por exemplo, na nossa casa, a minha tia Lude foi uma copeira de hospital, hoje é aposentada, mas você vê pessoas formadas pedindo-lhe a benção. Quer dizer, mostra que dentro do terreiro, o que prevalece é o que está dentro do terreiro. Eu, na época que fui militar, tinha um cassino dos soldados, tinha um cassino dos sargentos, tinha um cassino dos oficiais e dos estudantes, que eu servi no CPOR. A diferenciação. E no candomblé, a comida é servida igual para todos. Então, o candomblé, ele dá um imperativo de uma sociedade equitária, que todos são iguais. E aqui dentro, no Xambá, essa foi a minha educação, essa foi a minha maneira de pensar, essa foi uma maneira que as pessoas aí por fora, que diaboliza a questão dos terreiros, não se apercebe e não analisa essa visão social que existe dentro do terreiro, essa oficina social que é os terreiros de candomblé. A postura, quando muitas vezes nós falamos, os negros que vieram para ser escravizados no Brasil, você só fala de uma mão de obra bruta, mas você não fala que veio uma mão de obra especializada, porque se não fossem os negros que vieram da África, não existia Minas Gerais, porque foi aqueles negros que conheciam a química de tirar o ouro do cascalho, e foi Minas Gerais que deu o maior empoderamento à Europa. Tudo que a Europa tem em termos de ouro saiu de Minas Gerais. É uma falácia quando se diz que não escravizaram os índios porque eram preguiçosos. Não, porque quem entendia da botânica, quem entendia da plantação de cana, quem entendia da plantação de algodão, quem entendia do café em São Paulo, eram os negros que vieram da África, porque eles já exerciam essa função dentro do seu país. Então a gente precisamos valorizar essa questão dos negros no Brasil, como também a questão da arquitetura. Você viu a igreja com a arquitetura barroca, uma obra sacra, esquece de dizer que aquilo foi uma obra feita por negros e que a arquitetura foi nossa. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo para mostrar a qualificação educacional que nós temos dentro desse país. Infelizmente, hoje ainda temos a educação eurocêntrica, que meus filhos, meus netos, como eu também, vai para a escola, que é a idade que nós mais precisamos do empoderamento. É como somos na infância, e meus netos vão para a escola para ver o Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve, a Gata Borralheira, a Bela Adormecida, quando vê o negro Saci Pererê que tem uma perna só. Ele já cresce com vergonha da sua cor, da sua raça e do seu cabelo. Então, tudo isso é um manancial de coisas para que a gente precisa mudar. E o candomblé, a religião de matriz africana, ela dá todo esse indicativo. Infelizmente, nós, por ter uma educação eurocêntrica e ter uma sociedade que cada vez mais procura nos distanciar da África, não olha essa visão cultural, essa visão social que o candomblé e a cultura africana trouxe para esse país. Eu comecei minha vida profissional no Porto de Recife, especialmente no Sindicato dos Estivadores, onde cheguei lá em 1975. Em 77 houve um concurso público feito o capitão do esporte chamado Álvaro Paim Filho, que eu fui aprovada. Em 87 eu fui dirigente, eu fui presidente do Sindicato dos Estivadores por 18 anos. E nesse período em que eu era presidente, em 93, faleceu a minha mãe, que era líder dessa casa, coisa que nós nunca esperamos uma pessoa falecer. A gente sempre tem aquela visão de que vamos ser eternos. Existe um escritor francês que ele diz que o homem é o único animal que sabe que vai morrer, por isso que tem religião. Então, o que é que ocorre? Eu tive que assumir essa casa. Imediatamente quando eu assumi, o que eu fiz? Eu chamei Hildo Leal, chamei Antônio Albino, chamei João Monteiro e pedi que eles preparassem uma questão para fazer um memorial, contando a história de minha mãe, contando a história desse terreiro. Porque eu fiquei muito fissurado com aquele filme Os Caçadores da Arca Perdida,
que tem aquela luta constante do René com o Indiana Jones, e quando o René bota a mão em cima da arca, diz, nós passamos pela história, aqui é a história. Então, a partir do momento desse memorial, o memorial foi para Aruxambá, do mesmo jeito que o Nilo foi para o Egito, abriu as portas. Nós conseguimos trazer para aqui todas as universidades de Pernambuco que já estiveram aqui. Então, nós inauguramos o memorial em 2000, quando foi em 2006, recebemos o título de quilombo urbano, somos o segundo quilombo do país e o primeiro do Nordeste. Temos um terminal integrado com o nome do Xambá. Oficiosamente, o nome dessa área já podemos dizer que é Xambá, porque é o tipo da coisa. Se você chegar na cidade, pegar onde para Portão do Gelo, para São Benedito, ninguém sabe, mas se perguntar o Xambá, vai saber que é Xambá. É o caso de Água Fria. O nome de Água Fria era Chapéu de Sol. E ali tem uma senhora que ela vendia cocada com a quartinha, com água fria, por isso que ficou o nome de Água Fria. Entendeu? Então nós conseguimos ser patrimônio vivo, depois nós conseguimos mais ainda, depois de ser o quilombo urbano, conseguimos o título de patrimônio vivo. Quando eu consegui também agora, em 2021, ser doutor honoris causa para a universidade, sendo o primeiro babalorixá dentro de Pernambuco a ser doutor honoris causa. E como você fala, para a comunidade, nós abrimos a porta desse terreiro para a comunidade, porque foi uma maneira de socialmente desdiabolizar os terreiros de candomblé, dando assistência social a esse povo. Todos os programas sociais que tem dentro de Olinda, nós colocamos desse terreiro, mesmo com dificuldade. Para isso, é uma das promessas que eu irei mais falar na frente da campanha que nós fazemos, é simplesmente capacitar pessoas de terreiro, como na enfermaria e outras coisas, para quando nessa saúde dos terreiros, essas pessoas passarem a fazer esse trabalho dentro do terreiro, porque a gente temos uma grande dificuldade de enfermeiras que não querem vir para o terreiro, de médicos que não têm no terreiro, porque esse proselitelismo que os pentecostes fazem em cima da nossa religião nos afasta, nos abomina demais de uma sociedade. Então, nós recebemos tudo isso. E mais ainda, nós conseguimos, no período que eu, em toda a minha vida, esse homem de 69 anos de idade, eu vi aqui, foi essa epidemia, a Covid, que nós nunca tínhamos passado, por uma doença tão mortal como foi a Covid. E nós conseguimos 4.000 vacinas para vacinar o povo dessa comunidade. Quer dizer, nós fizemos um trabalho grande. Para você ter uma ideia, todo esse quilombo aqui é calçado porque nós temos o segundo quilombo urbano, saiu de dentro do seio dessa casa. Infelizmente, as pessoas muitas vezes não analisam isso, não olham. Tem um escritor, tem um jurista que ele diz que a ingratidão é um crime tão hediondo que devia estar no Código Penal. Então, algumas pessoas são ingratas com esse trabalho, mas nós continuamos fazendo com esse trabalho, nós continuamos trazendo para as universidades. Agora mesmo, há um mês atrás, nos 200 anos do Tribunal da Justiça de Pernambuco, a Justiça me convidou, o Tribunal de Justiça de Pernambuco me convidou e me deu o título de comendador, entendeu? Então, todo esse empoderamento, eu não levo isso como uma maneira de, podemos dizer assim, uma vaidade pessoal. Eu levo isso como uma condição de uma resistência para o povo. Porque eu costumo dizer que o povo negro nesse país teve duas mortes. Teve a morte física e a morte do esquecimento, que essa é pior. Hoje você chega no centro da cidade, você tem estátua até de um caranguejo. Mas esquecemos, ninguém fala em uma Dona Santa, ninguém fala no Adão, ninguém fala numa Josefina e outras pessoas. Minha mãe se imortalizou, porque nós imortalizamos. Com o Cuco, o Bongá, que foi o nosso garoto de propaganda, que levou a nação Sambrá para além do estado de Pernambuco, por que não dizer para o exterior, entendeu? Então, eu até me admirei, eu vendo as fotografias um dia desse, da Serra da Barrica, lá no quilômetro de Palmar, e lá tem uma história de minha mãe lá, no quilômetro, isso para a gente é de grande importância, porque fomos nós que imortalizamos os nossos contentos, porque só assim os nossos filhos, os nossos netos vão se imperar com isso. Porque agora nós estamos na história da independência. E a gente vê com muita história que é um fake. Você sabe muito bem que aquele óleo pintado ali por bandeira foi 100 anos depois do grito do Ipiranga. E que nada daquilo foi. Mas ninguém mostra o André Rebouças, que foi um dos maiores engenheiros que esse país teve. Ninguém mostra o Luiz Gama. Então, o que meus filhos, infelizmente, têm é o Monteiro Lobato, que pega um Saci Pererê, que pega um sertanejo, um homem que briga pelo pó da terra e faz um Zeca Tatu, um preguiçoso. A gente temos que mudar essa história do Brasil, porque o problema do racismo nesse país é acadêmico. A gente temos que mudar a história desse país. Quando nós olhamos, todos nós que estudamos no meu período, e Antônio Borges Hermida, Armando Souto Maior,
A primeira coisa, o descobrimento do Brasil, que para mim não foi descobrimento do Brasil, foi a invasão dos portugueses. Aí quando diz a primeira missa celebrada no Brasil pelo frade Dom Henrique, da cidade de Coimbra, para mim aquilo ali foi a primeira intolerância de uma religião em cima de outra. Porque não respeitaram os índios que tem aqui, que tem a sua espiritualidade, a sua maneira de... e impuseram. Quando nós falamos em religião hoje, as pessoas pensam uma questão diferente. Pensam que há muitos anos atrás, não sei quantos anos, você era católico, você era protestante, você era muçulmano, você era muçulmano. Não, a religião era o Estado, e o Estado era quem mandava. E o nosso povo foram muito inteligentes de negociar com esse Estado para trazer a nossa religião até hoje. Então, voltando à questão da Casa Xambá, a Casa Xambá é esse celeiro que faz todas essas pessoas, a Casa Xambá é esse celeiro que faz essa questão cultural, não só para o pessoal da sua casa, como para o pessoal de toda a comunidade, porque entendemos o seguinte, que o candomblé não é só para cuidar da questão religiosa nossa, é para nos dar também uma filosofia de vida. Primeiramente, eu vou dizer a você que é uma questão de sobrevivência. Veja bem, quando eu comecei a fazer política, os políticos antigos, sindicalistas, diziam que você não podia misturar política sindical com política partidária. O CGT disse muito, e aí a gente provamos ao contrário, que a gente viu um metalúrgico chegar a presidente da República e hoje está novamente na vanguarda aí com 48% para chegar novamente e que com fé em Deus vai chegar até lá. O que nós temos hoje é o seguinte, eu vou começar a dizer uma coisa muito simples. Há questões da religiosidade ser politizada, essa questão de dizer do país laico, isso aí é uma falácia. A religião, ela sempre teve dentro da questão política, ela sempre foi forma, sempre deu o tom de uma sociedade. E o que é que nós temos? Para não nos prolongar mais e ir lá no fechamento do terreiro, eu vou para mais próximo. Nos finais dos anos 80, teve um pastor em Rio de Janeiro chamado Roberto Master, e que ele fez o seu projeletismo ali, viu que tinha muito terreiro de candomblé, e fez um livro chamado Mãe de Santo. E aí ele contava condições de trouxe de uma mãe de santo para vir ser evangélica. E aí, um dos grandes alunos dele foi o Edir Macedo, certo? E aí ele fez toda essa história, chama-se a guerra religiosa, que tudo de mal que tem na terra vem do diabo, o desemprego, a violência, entendeu? A fome, a miséria. E esse diabo é o candomblé, certo? Ele simboliza o diabo como candomblé, então ele traz essas pessoas no seu pulpo que ele faz, ele traz pessoas manifestadas com pombagira, o Exu, e aí ele faz como ele estivesse exorcizando, contrariando uma própria lei que diz que você deve respeitar a religião do próximo. Ele faz isso. Enquanto ele faz isso no seu âmbito fechado, mas ele estendeu com a visão do presidente Lula, quando deu várias concessões de comunicações a essas pessoas protestantes. Então, o que é que ocorre com isso? Isso se estendeu tanto que a política se uniu aos pentecostes, que chegou até o Congresso Nacional, quando foi julgado a questões do sacrifício de animais, entendeu? Que nós ganhamos por unanimidade e olhamos aquilo ali como uma condições, de comemorar, mas que para mim não é, porque você já pensou que é que você levar para a maior corte desse país, a maneira de como eu vou comer, foi aquilo. Porque sacrifício é para mim que levo religiosamente. Mas, para uma sociedade comum, é um abate de animal. Então, levou para o Supremo julgar como eu como. Então, a gente é dado o momento de a gente termos nossos representantes, tanto na Câmara Federal, como nas Assembleias Estaduais, como nas Câmaras Municipais. Porque senão o presidente que se eleger, seja Lula ou quem for, para aprovar qualquer coisa no Congresso, ele vai ter que negociar com os pastores. É o caminho que nós estamos partindo. Então, as pessoas de terreiro deveriam analisar e notar a importância que tem de ser representado. Olhando direitinho mais ou menos para esse universo, as pessoas de terreiro, na maioria, eu digo uma boa parte, é o único que são sócios da sua miséria. Porque você ainda vê pessoas de terreiro votando em Bolsonaro, um homem que teve o presidente da Fundação Palmares, chamado Sérgio Camargo, que ele dizia, macumbeiro aqui não tem nada, é mesmo que você botar um vampiro para ser sócio do seu banco de sangue, entendeu? E aí, essas pessoas ainda dizem que vai votar em Bolsonaro. Vê um Bolsonaro dizer, como disse a Preta Gil, meu filho foi educado para não casar com a negra, entendeu? E dizer explicitamente que é contra religiões de matriz africana,
quando ele se debruça contrariando a própria Constituição, porque ele, como representante máximo do país, ele tem que ter a laicidade. Pessoas de terreiro não estão olhando nem analisando isso. Então, esse comportamento de qualquer jeito, é prejudicial. Então, a gente temos que ter um local de fala. Então, essa nossa candidatura é uma candidatura simplesmente para nós termos local de fala. Porque senão nós vamos passar, como já estão passando no Rio de Janeiro, os marginais invadindo os terreiros e obrigando as pessoas sérias a fechar os seus os seus terreiros de maneira totalmente truculenta, entendeu? Então, o que eu deixo aqui, essa visão é essa, é a visão de que a gente temos que ter nossa representação. Vou te dar um exemplo. Os homossexuais, ou LGBT+, como se chamamos hoje, por que hoje está com essa característica? Porque teve Jean, um cidadão que, se eu sou homossexual e eu vou ser deputado federal e vou defender o pessoal que seja homossexual. Se caso ele não fizesse isso, nós não teríamos isso, entendeu? E as pessoas de terreiro, as pessoas quando se candidatam, eu sou fulano, eu estou sendo candidato como Paívo de Xambá. Se você olhar tanto na propaganda que passou na televisão, como nos fotos que está sendo eu com minhas guias nos pescoços. Então você tem que assumir o seu local de resistência. Se nós ganharmos, tudo bem. Se não ganharmos, eu tenho que fazer isso resistindo. Primeiramente, fazer meu projeto. Porque eu não quero ser candidato a deputado federal por ser. Às vezes as pessoas dizem assim, eu vou votar em fulano porque fulano é honesto. Não, ser honesto não é uma qualidade, é uma obrigação. Você tem que ter uma qualificação para ser. Então, quais são as minhas propostas como deputado federal? Primeiro, criar uma associação para que represente os terreiros. Porque quando nós chegamos muitas vezes em alguma procuradoria, algum procurador, de uma maneira capciosa, diz, bem, quem é que vai falar quem? Quem é que me representa? Então nós temos que criar uma associação, que essa associação tenha um poder jurídico, tenha um poder até da questão de saúde, para poder defender os nossos direitos. Segundo, a questão da capelaria. Não é admissível que a gente tenha um capelão da Igreja Católica, que a gente tenha um capelão dos evangélicos e não tenha um capelão da religião de matriz africana. Segundo, solicitar do novo dirigente mais abertura na área de comunicações para que nós tenhamos emissoras não só de rádio como de televisão, para que nós possamos assim falarmos das questões da religião de matriz africana, porque nós estamos no dia a dia sendo agredidos, atacados pela religião pentecostal e a gente não temos um local de resposta, contrariando a própria lei, que diz que todas as pessoas têm o direito a se defender e nós não temos tempo. Então a gente precisamos também de um cemitério, porque a gente precisamos ter um cemitério para pessoas de terreiro, para que nós possamos, as nossas pessoas que dignamente viveram o tempo todo na sua religião, ele possa descansar no leito, que você ali esteja cantando para Iansã, esteja cantando para os seus eguns, de uma formalidade toda, que ele não precise mistificar o que fez de vida, leve para a morte, para poder se manter no país. Nós precisamos também de uma área, para que nessa área possa simplesmente nós fazermos nossas oferendas, porque a nossa religião é a natureza. Então nós precisamos de uma área para que nós possamos fazer, como nós fazemos hoje, que a gente vai para uma mata fazer qualquer hora, a gente tem que pagar uma milícia que mora naquele lado para poder você não ser perturbado. Então são coisas que a gente precisa colocar dentro do estatuto. Nós precisamos, para você ter uma ideia, 90% talvez dos terreiros não tenham seus estatutos. Então os terreiros precisam dos seus estatutos, porque através dos seus estatutos é que vocês vão fazer políticas públicas. Nós temos que fazer novo censo. Precisamos fazer novo censo para os terreiros. Por que precisamos fazer novo censo para os terreiros? Porque o censo, quando foi feito, que eu já criticava naquela época, o censo fazia o quê? Contou a gente como se fosse gado. A gente precisamos fazer um censo que sabe a escolaridade do Babalorixá, da Ialorixá, no terreiro saber quem é o pedreiro, quem é o carpinteiro, quem é a costureira, quem é artesão, que é para poder fazer políticas públicas. E também fazer treinamento com as pessoas de terreiro, para que essas pessoas possam fazer os seus projetos. Não fazer como for os pontos de cultura. Que os pontos de cultura, para fazer projeto, uma coisa totalmente sofisticada, então as pessoas chegavam nas aldeias, chegavam nos quilombos, faziam os projetos e levavam parte do dinheiro do pessoal e o pessoal não tinha nada de retorno. Então, esse também é uma proposta de terreiro, é uma proposta que nós temos que levar para o terreiro para melhorar a questão de todos os terreiros em Pernambuco. Então, minha candidatura não é uma candidatura simplesmente por ser candidato, é uma candidatura mostrando também respaldo e mostrando uma proposta que beneficie as pessoas de matriz africana.